Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Ben Carter ficou em frente ao espelho e ajustou a gola pela terceira vez. Suas mãos estavam firmes, mas sua mente corria com pensamentos que ele não podia compartilhar com ninguém. Hoje, ele se casaria com uma princesa alienígena. Hoje, o futuro da Terra mudaria para sempre. Sua mãe, embaixadora Kate Morrison, entrou na sala. Seu rosto mostrava o peso de sua posição. Ela havia negociado este tratado por 2 anos. E agora seu próprio filho o selaria com um casamento. Você não precisa fazer isso, disse ela calmamente. Podemos encontrar outro voluntário. Ben balançou a cabeça. Não, mãe. Eu escolhi isso. Se isso mantiver a Terra segura, então vale a pena. Os olhos de Kate brilharam, mas ela conteve as lágrimas. Diplomatas não choravam, especialmente não hoje. Os valerianos acham que somos fracos. Eles acham que somos recém-chegados primitivos, que tiveram sorte com nossa tecnologia. Deixe-os continuar pensando assim. Ben sorriu levemente. Sua mãe sabia o que ele era. Ela sabia sobre o programa, sobre o que a Terra havia feito para se preparar para este dia. Mas ela não podia dizer em voz alta, não aqui, onde dispositivos de escuta valerianos provavelmente se escondiam em todas as paredes. O casamento aconteceria no grande salão de Valoria Prime, o planeta capital de um império que se estendia por 300 sistemas estelares. A Terra controlava apenas um. A matemática era simples. A humanidade precisava de aliados, ou pelo menos precisava evitar inimigos. Ben caminhou pelos corredores do palácio em direção à cerimônia. Guardas valerianos alinhavam as paredes, altos e elegantes com sua pele prateada e membros triplamente articulados. Eles o olhavam com desprezo mal disfarçado. Para eles, ele era baixo, grosso e desajeitado. Sua espécie havia descoberto a viagem mais rápida que a luz apenas 15 anos atrás. Os valerianos cruzaram as estrelas por 10.000 anos. A princesa Seara da Casa Valores esperava no altar. Ela era linda para qualquer padrão, com vestes esvoaçantes que mudavam de cor à luz. Seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto Ben se aproximava. Eles haviam se encontrado apenas 2 vezes antes deste dia. Ambos os encontros foram formais e frios. A cerimônia começou com palavras na língua valeriana. Ben aprendeu o suficiente para entender. O imperador, Theron, falou sobre unidade entre as espécies e uma nova era de cooperação. As palavras soavam bonitas, mas Ben notou coisas que outros poderiam perder. Sua audição aprimorada captou conversas sussurradas entre os guardas. Ele pegou fragmentos de frases. Após a assinatura, quando a frota se mover, os mundos humanos nunca haverão chegando. O batimento cardíaco de Ben permaneceu estável. Ele esperava isso. A Terra esperava isso. Os votos foram trocados. A voz de Seara era clara, mas sem emoção. Ben disse suas falas com o que parecia ser uma sinceridade nervosa. Ele desempenhou seu papel bem. Deixe-os pensar que ele era um jovem simples e assustado pego em eventos além de sua compreensão. Quando a cerimônia terminou, a celebração comeu repartivos. Milhares de alienígenas de centenas de espécies encheram o salão. A maioria deles olhava para Ben com curiosidade ou pena. Um humano se casando com a família real era visto como a humanidade aceitando seu lugar no fundo da ordem galáctica. Jake Morrison, primo de Ben, estava entre a delegação humana. Ele era oficialmente um adido júnior, mas Ben sabia seu verdadeiro trabalho, coleta de inteligência. Seus olhos se encontraram brevemente do outro lado da sala, e Jake deu o menor aceno. Ele também tinha ouvido os sussurros. Seara sentou-se ao lado de Ben na mesa principal, mantendo a distância adequada. Durante um momento de silêncio, ela falou sem olhá-lo. Você parece calmo para alguém que acabou de se casar com um estranho, disse ela em inglês perfeito. Eu sou bom em ficar calmo, respondeu Ben. Você está com medo? Eu deveria estar. Seara finalmente se virou para olhá-lo diretamente. Seus olhos eram dourados, perturbadores em sua alteridade. Meu pai acredita que sua espécie aceitará quaisquer termos para evitar conflitos. Ele acredita que os humanos valorizam a paz acima de tudo. E o que você acredita? Ben perguntou. Por um momento, algo cintilou em sua expressão. Dúvida, talvez, ou curiosidade. Eu acredito que não sabemos nada sobre sua espécie. Vocês apareceram na galáxia de repente, com tecnologia que não deveriam ter desenvolvido tão rapidamente. Isso os torna muito sortudos ou muito perigosos. Talvez ambos, disse Ben com um leve sorriso. Um nobre valeriano, Lord Cale, aproximou-se de sua mesa. Ele se curvou para Seara, mas mal reconheceu Ben. Princesa, o imperador solicita sua presença na Câmara do Conselho de Guerra após a celebração, disse Cale. A audição aprimorada de Ben captou a ênfase em Conselho de Guerra.
Sua expressão não mudou, mas ele guardou a informação. Conselho de guerra? Ben perguntou inocentemente. Pensei que fosse um tratado de paz. Cale zombou. Planejamento estratégico, humano, conceitos além da sua compreensão. Seara lançou um olhar aguçado para Cale. Isso é tudo, Lord Cale. Quando Cale saiu, Seara falou baixinho. Ele é grosseiro, mas seu desprezo é compartilhado por muitos na corte de meu pai. Eles veem este casamento como uma humilhação para mim. E como você vê isso? Ben perguntou. Seara ficou em silêncio por um longo momento. Eu vejo isso como dever, nada mais. A celebração continuou por horas. Ben desempenhou seu papel perfeitamente, parecendo um pouco sobrecarregado e deslocado. Ele tropeçou em alguns costumes valerianos, pediu desculpas demais e, em geral, reforçou a imagem dos humanos como bem-intencionados, mas inferiores. Mas o tempo todo, ele observava e ouvia. Ele contou os guardas e anotou suas posições. Ele observou quais nobres falavam com quais oficiais militares. Ele viu como os comandantes da frota valeriana se agrupavam, compartilhando olhares que sugeriam segredos compartilhados. A doutora Helen Brooks, xenobióloga da Terra, conseguiu se aproximar de Ben durante a recepção. Ela fingiu ajustar sua faixa cerimonial enquanto sussurrava rapidamente. A embaixada captou aumento nas comunicações militares. 3 frotas valerianas se moveram para posições de preparação perto do espaço humano. Cronograma desconhecido. Entendido, Ben sussurrou de volta. Depois sorriu amplamente como se ela tivesse contado uma piada. À medida que a noite avançava, o comportamento de Seara mudou ligeiramente. Ela observava Ben com crescente curiosidade. Ele se saiu melhor do que ela esperava. Seu valeriano era rudimentar, mas funcional. Sua postura era digna, apesar do desconforto óbvio de ser o único humano em uma sala cheia de alienígenas. Você não é o que eu esperava, ela finalmente disse. O que você esperava? Alguém mais intimidado. Os relatórios diziam que os humanos são emocionais e facilmente assustados. Ben encontrou seus olhos dourados diretamente. Relatórios podem estar errados. Algo em sua voz a fez parar. Por um segundo ela viu algo sob sua máscara cuidadosa. Algo que a fez se perguntar se a inteligência de seu pai sobre os humanos era tão completa quanto todos acreditavam. A celebração finalmente terminou perto da meia-noite. Horário valeriano. Ben e Seara foram escoltados para a ala real do palácio, onde seus aposentos os esperavam. Por tradição, eles compartilhariam aposentos agora, embora os quartos fossem grandes o suficiente para a privacidade. Enquanto caminhavam pelos corredores, Ben notou as posições dos guardas novamente. Rostos novos, armas novas, mais do que cerimoniais. Em seus aposentos, Seara se virou para ele. Você parece notar tudo. A maioria dos humanos que observei parece sobrecarregada por Valoria Prime. Eu presto atenção, disse Ben, simplesmente. Por que sinto que você não está me dizendo algo? Ben a olhou cuidadosamente. Este era um momento perigoso. Muita verdade muito cedo poderia arruinar tudo. Pouco demais poderia fazê-la. Descartá-lo, completamente. Princesa, disse ele lentamente. O que você sabe sobre a Terra? É um planeta classe M. Atmosfera padrão oxigênio-nitrogênio. Uma lua, uma estrela. Nada notável. Seus briefings mencionaram a gravidade? Seara franziu a testa. Por que isso importaria? Ben sorriu, mas não alcançou seus olhos. Talvez não importe. Boa noite, princesa. Não. 19 em. Ele a deixou lá, confusa e incerta. Lá fora, as luas valerianas iluminavam o céu alienígena. Em algum lugar na escuridão, frotas se preparavam para a guerra. E Ben Carter, o humano que parecia tão comum, começou a contar as horas até que o jogo realmente começasse. 3 meses se passaram desde o casamento. E Ben se estabeleceu em uma rotina que enganou quase todos. Ele acordava cedo, tomava café da manhã com Seara quando o protocolo exigia, assistia a aulas culturais e desempenhava o papel do humano curioso, mas inofensivo. Mas à noite, quando o palácio dormia, ele trabalhava. O palácio valeriano era enorme, com seções que datavam de milhares de anos. Ben mapeou 70% dele, memorizando rotações de guardas, sistemas de segurança e áreas restritas. Sua memória aprimorada absorvia cada detalhe como um computador. Esta noite, ele se moveu pelas sombras da ala leste. Seus passos não faziam barulho. Sua respiração era controlada e silenciosa. Essas eram habilidades que os valerianos não sabiam que os humanos possuíam. Os arquivos restritos ficavam atrás de uma porta de segurança que exigia autenticação genética. Ben observou Lord Cale entrar 3 dias atrás e memorizou a sequência de entrada. A segurança valeriana dependia demais da biologia, e não o suficiente da possibilidade de alguém estar observando. Ele entrou usando uma amostra genética copiada de uma xícara de servo.
Os arquivos estavam escuros e cheios de cristais de dados que armazenavam informações em formatos que a Terra ainda estava aprendendo a ler. Mas Ben não precisava lê-los todos. Ele só precisava encontrar arquivos específicos. Seus dedos se moveram pelo terminal com facilidade prática. Cronogramas de implantação militar, posições de frota, alocação de recursos e lá, enterrados em arquivos criptografados, o cronograma de invasão. 60 dias. Os valerianos se moveriam contra a Terra e suas colônias em 60 dias. Achei que poderia encontrá-lo aqui. Ben se virou. Sera estava na porta, ainda usando suas vestes de dormir. Seus olhos dourados refletiam a luz fraca do terminal. Sua mente correu através de opções. Negar tudo. Alegar ignorância. Atacar e escapar. Mas algo em sua expressão o parou. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou calmamente. Você é mais do que finge ser. Desde a segunda semana. Sera disse. Ela entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Você acha que é sutil, mas fui treinada para observar desde a infância. Você se move com muito cuidado. Você nota coisas que não deveria. Você nunca parece verdadeiramente cansado, mesmo após longas funções estatais. Ben não disse nada, esperando. Eu deveria denunciá-lo. Sera continuou. Você é claramente um espião. Isso daria ao meu pai motivos para anular o tratado e apreender bens humanos. Mas você não me denunciou. Ben disse. Não, porque eu quero saber o que você descobriu. O que você está olhando? Ben tomou uma decisão. Era um risco, mas seus instintos sobre Sera estavam se desenvolvendo ao longo de 3 meses. Ela era inteligente e, mais importante, parecia ter suas próprias dúvidas sobre os planos de seu pai. Ele virou a tela do terminal para ela. Os planos de invasão do seu pai. 60 dias a partir de agora. 3 frotas valerianas saltarão para o espaço humano. O objetivo é a anexação completa de todos os mundos humanos. O rosto de Sera ficou pálido. Isso é impossível. Este casamento foi pela paz. Este casamento foi para distração. Ben disse. Enquanto a Terra se concentrava em cerimônias e intercâmbio cultural, seu pai posicionou seus militares. Fomos feitos para ser gratos pela aceitação na comunidade galáctica. Em vez disso, estamos sendo preparados para a conquista. Se você sabia, por que veio? Por que passou pelo casamento? Porque a Terra precisava de tempo e nós precisávamos de informações. Ben fez uma pausa. E porque eu me voluntariei. Sera se aproximou do terminal, lendo os arquivos com horror crescente. Suas mãos tremiam levemente. Ele disse ao conselho que isso era sobre unidade. Ele me disse que isso era sobre trazer os humanos para a civilização. Você acreditou nele? Ben perguntou. Eu queria acreditar. Ela admitiu. Ben. Mas eu vi os embarques de armas. Os movimentos de tropas. Eu me disse que era preparação militar padrão. Ela olhou para Ben. Por que você está me dizendo isso? Eu ainda poderia denunciá-lo. Você poderia. Ben concordou. Mas você não vai. Porque você não é como Lord Cale ou os outros. Você realmente se importa em fazer o que é certo. Sera riu amargamente. Você mal me conhece. Passei 3 meses observando você. Você é gentil com os servos. Você questiona decisões injustas. Você lê filosofia de espécies que seu pai considera inferiores. Você não é quem eles querem que você seja. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Finalmente, Sera falou. O que você é, Ben Carter, de verdade? Ben respirou fundo. Este era o momento da verdade completa ou da decepção completa. Ele escolheu a verdade. Eu venho de um programa que a Terra iniciou 20 anos atrás, após nosso primeiro contato com outras espécies. Percebemos que os humanos evoluíram de forma diferente da maioria das espécies galácticas. Nosso planeta era mais difícil, mais perigoso. Tivemos que ser mais fortes, mais rápidos, mais adaptáveis apenas para sobreviver. O que você quer dizer? Ben caminhou até uma prateleira de armazenamento próxima e pegou um peso cerimonial, uma peça sólida de aço valeriano usada em exibições tradicionais de força. Pesava aproximadamente 50 libras. Nobres valerianos muitas vezes lutavam para levantá-lo, com as 2 mãos. Ben o esmagou com uma mão. O metal amassou como papel, o som ecoando no arquivo silencioso. Sera deu um passo para trás, os olhos arregalados. Isso é impossível. Ela sussurrou. Para os valerianos, sim. Seu povo evoluiu em um mundo pacífico com 0,6 de gravidade. Tudo em sua biologia é otimizado para seu ambiente. Belo, eficiente, civilizado. Ben colocou o metal amassado. Os humanos evoluíram em um mundo onde tudo tentava nos matar. Gravidade mais alta, clima extremo, predadores que caçavam em bandos, doenças que matavam milhões. Desenvolvemos sistemas redundantes, força explosiva, resistência que parece impossível para espécies de mundos mais gentis. Quão forte você é em comparação com os valerianos? 3 a 4 vezes mais forte. Reflexos mais rápidos. Melhor reconhecimento de padrões. Maior tolerância à dor.
Nossos ossos são mais densos. Nossa cura é mais rápida. Podemos sobreviver a ferimentos que matariam a maioria das espécies. Sera afundou em uma cadeira próxima, processando essa informação. E seu governo criou um programa para aprimorar essas características? Para otimizá-las. Ben corrigiu. Tudo o que posso fazer está dentro da capacidade humana. Nós apenas aprendemos a ultrapassar os limites. A inteligência de seu pai sabe que os humanos são diferentes, mas eles não entendem o quão diferentes. Eles acham que nossa tecnologia é nossa única vantagem. Por que esconder? Porque o medo torna as pessoas irracionais. Se a galáxia soubesse o que os humanos realmente podem fazer, eles se uniriam contra nós. Mas se eles nos subestimarem, Ben parou. Você pode se preparar, Sera completou. Você pode estar pronto para o ataque. Estamos prontos desde que as negociações do tratado começaram. O exército da Terra tem se preparado para este cenário exato. Só precisávamos saber quando e onde. Sera se levantou de repente. Preciso pensar. Isso é demais. Eu entendo, Ben disse. Mas preciso saber se você vai me denunciar. Ela olhou para ele por um longo momento. Você confiou em mim com a verdade. Não sei porquê, mas você confiou. Então não. Eu não vou te denunciar. Ainda não. Mas Ben, se seu povo revidar, muitos valerianos morrerão. Se seu pai atacar, muitos humanos morrerão. Ben retrucou. Eu não quero guerra, mas não vou deixar minha espécie ser conquistada porque parecemos fracos. Sera assentiu lentamente e saiu do arquivo sem dizer outra palavra. Ben esperou 10 minutos antes de sair também. Ele se moveu pelos corredores do palácio com nova urgência. Tudo havia mudado. Sera sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Ela ainda poderia traí-lo, mas seus instintos diziam que não. Ele chegou à sala de comunicações reservada para a equipe da Embaixada Humana. Amy Chen, oficialmente listada como ligação cultural, sentou-se no terminal criptografado. Demorou. Ela disse, tenho atualizações de casa. Eu também tenho atualizações. Ben disse. O cronograma de invasão é de 60 dias. Encontrei as ordens de implantação. Os dedos de Amy voaram pelo teclado, enviando para o Almirante Cross agora. Mais alguma coisa? A princesa Sera sabe que sou inteligência. Eu contei a ela. Amy girou em sua cadeira. Você o quê? Ela me encontrou nos arquivos. Eu tomei uma decisão. Essa é uma decisão e tanto, Ben. Eu sei. Mas acho que ela está do nosso lado. Ou pelo menos não do lado do pai dela. Amy balançou a cabeça. Amy balançou a cabeça. O comando vai adorar isso. Você pelo menos conseguiu as posições da frota? Todas elas. 3 grupos de batalha se posicionando no setor do alcance exterior. Eles saltarão para o espaço humano simultaneamente. Clássica estratégia de martelo. Amy resmungou. Atacar todas as colônias principais ao mesmo tempo. Forçar a Terra a se render para salvar civis. Exceto que a Terra não vai se render. Ben disse. Não. Amy concordou, com um sorriso sombrio no rosto. Não, não vamos. Na manhã seguinte, Ben tomou café da manhã com Sera como de costume. Ela estava quieta, mexendo na comida. Outros nobres e cortesãos enchiam o salão de jantar, tornando a conversa privada impossível. Mas quando um servo acidentalmente deixou cair um copo de cristal, a mão de Ben disparou e o pegou antes que ele atingisse o chão. O movimento foi mais rápido do que qualquer valeriano poderia alcançar. Suave e preciso. Vários nobres notaram. Sussurros começaram. Sera encontrou os olhos dele do outro lado da mesa. Ela também tinha visto. E naquele momento, Ben viu sua decisão refletida em seus olhos dourados. Ela sabia o que ele era. Ela sabia o que estava por vir. E ela havia escolhido o seu lado. A contagem regressiva havia começado. O incidente do copo no café da manhã plantou sementes de suspeita. Lord Cale começou a observar Ben mais de perto. E guardas adicionais apareceram nos corredores perto dos aposentos humanos. Ben sentiu o peso da observação em todos os lugares que ia. 2 semanas haviam se passado desde sua conversa com Sera nos arquivos. Eles mantiveram aparências públicas de um casamento educado, mas distante. Mas os momentos privados haviam se tornado diferentes. Ela fazia perguntas. Ele dava respostas cuidadosas. A confiança crescia lenta e cautelosamente. Esta noite, Sera solicitou um jantar privado em seus aposentos, sem servos, sem guardas dentro do quarto. Quando Ben chegou, ele a encontrou andando nervosamente. Preciso entender, ela disse sem cumprimentar. Fale-me sobre a Terra. A Terra real, não os relatórios higienizados em nossos bancos de dados. Ben serviu-se de água e sentou-se. O que seus relatórios dizem? Planeta classe M. 1. 2 de gravidade. Atmosfera de oxigênio-nitrogênio. 70% de cobertura de água. Classificado como adequado para a colonização. Sera parou de andar e olhou para ele. Mas essa não é toda a verdade, é? Não. Ben admitiu. Esses são apenas números. Eles não lhe dizem o que significa viver lá.
Então me diga. Ben pensou em como explicar a Terra para alguém que nunca havia experimentado o perigo real. Imagine um mundo onde o clima pode te matar. Furacões com ventos que destroem edifícios, tornados que aparecem em minutos, nevascas que congelam tudo, inundações que engolem cidades. Temos clima, Sera disse. Não como o nosso. Seu planeta tem zonas climáticas estáveis. O clima da Terra é violento e imprevisível. Nossos ancestrais tiveram que construir abrigos que pudessem sobreviver à fúria da natureza. Mais alguma coisa? Terremotos que abrem o chão, vulcões que enterram regiões inteiras em cinzas, tsunamis que destroem litorais. Ben viu a expressão dela mudar enquanto ela absorvia isso. Isso é apenas a geologia. Depois há as formas de vida. Outros animais? Predadores. Ben corrigiu. Espécies que evoluíram para caçar e matar. Na Terra, você é predador ou presa. Os humanos sobreviveram tornando-se ambos. Aprendemos a caçar animais maiores e mais fortes que nós. Aprendemos a evitar animais mais rápidos e mortais que nós. Desenvolvemos ferramentas e inteligência porque nossos corpos sozinhos não eram suficientes. Sera sentou-se lentamente. E as doenças? Bactérias e vírus que podem matar em dias. Nossos sistemas imunológicos estão constantemente em guerra com invasores microscópicos. Cada humano vivo hoje é descendente de pessoas que sobreviveram a pragas que mataram milhões. Carregamos essa sobrevivência em nossos genes. É por isso que você é mais forte. Sera disse. Sua gravidade é o dobro da nossa. 2 vezes. Ben corrigiu. Mas sim. Toda criança humana cresce lutando contra mais força do que a maioria das espécies galácticas jamais experimenta. Nossos ossos e músculos se adaptam. O que parece força sobre-humana para você é apenas normal para nós. Mostre-me. Sera disse de repente. Mostre-me o que você realmente pode fazer. Ben hesitou. Isso é perigoso. Preciso ver. Preciso entender o que meu pai está planejando atacar. Ben se levantou e moveu-se para o centro da sala. O treinamento de combate valeriano enfatiza graça e precisão. Correto? Sim. Economia de movimento, gasto mínimo de energia. O combate humano é diferente. Chamamos de agressão controlada. O comportamento de Ben mudou. Sua postura relaxada tornou-se outra coisa. Algo enroscado e pronto. Observe. Ele se moveu. Aos olhos de Sera, Ben simplesmente desapareceu de uma posição e apareceu em outra. Ele atravessou a sala em menos de 1 segundo. Seu movimento era um borrão. Então ele demonstrou golpes no ar, cada um acompanhado por um som agudo quando seu punho quebrou a barreira do som. Ele parou de repente, a respiração apenas ligeiramente elevada. Isso é cerca de 60% da minha velocidade máxima. Velocidade de combate total seria perigosa em um espaço confinado. As mãos de Sera apertaram os braços de sua cadeira. Isso não é possível. Nossos físicos disseram que os reflexos humanos são apenas marginalmente mais rápidos que os nossos. Seus físicos mediram humanos civis, fazendo testes de reação. Eles não mediram humanos treinados em combate com adrenalina em seus sistemas. Ben voltou para seu assento. Quando os humanos são ameaçados, nossos corpos liberam produtos químicos que aumentam nossa força, velocidade e tolerância à dor. Isso é chamado de resposta de adrenalina. Por um curto período, podemos realizar muito além de nossas capacidades normais. Todos os humanos podem fazer isso? Número. Em graus variados. Sim, sou treinado e aprimorado. Mas qualquer humano, em perigo real, se torna mais perigoso. É evolução. Resposta de luta ou fuga. A maioria das espécies tem fuga. Os humanos têm luta. Sera ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou, sua voz era baixa. Se meu pai atacar a Terra, suas frotas não estarão lutando contra civis, estarão? Não. O exército da Terra é totalmente treinado e preparado. E tivemos 15 anos para estudar a tecnologia galáctica e adaptá-la às capacidades humanas. Quantos morreriam? De ambos os lados. Milhares. Talvez milhões. A guerra nunca é limpa, Sera. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luas valerianas. Fui criada para acreditar que o Império trouxe civilização para a galáxia, que espécies como a sua precisavam de nossa orientação para atingir seu potencial. E agora me pergunto se somos nós que não entendemos. Nunca tivemos que lutar pela sobrevivência. Nunca tivemos que nos adaptar ou morrer. Estamos confortáveis há tanto tempo que pensamos que todos os outros são fracos. Ela se virou para ele. Meu pai vai perder, não vai? Eu não sei. Ben disse honestamente. Os valerianos têm números e experiência, mas a doutrina militar humana é baseada em algo que seu povo não entende. O quê? Aceitamos que alguns de nós morrerão. Planejamos perdas aceitáveis. Treinamos cada soldado para continuar lutando mesmo quando a esperança se foi. Porque na Terra, desistir significava extinção. Aprendemos a lutar até o fim, não importa o custo. O rosto de Sera ficou pálido. Isso é horrível. Isso é sobrevivência.
Ben retrucou. Não tenho orgulho disso. Mas não vou me desculpar por minha espécie se recusar a morrer em silêncio. Um alarme repentino quebrou o momento. Luzes vermelhas piscaram nos corredores do lado de fora. A audição aprimorada de Ben captou passos correndo e comandos gritados. O que está acontecendo? Sarah perguntou. Ben moveu-se para a porta, ouvindo. A porta se abriu com um estrondo. Lord Cale estava lá com 6 guardas, todos armados. Afaste-se da princesa, humano. O que é isso? Sarah exigiu. Encontramos seu equipamento de espionagem, princesa. Dispositivos de comunicação ocultos nos aposentos da embaixada. O humano tem transmitido inteligência para seu governo. A expressão de Cale era triunfante. O tratado é nulo. Todos os humanos em Valoria Prime estão sob prisão. A mente de Ben disparou. Eles devem ter encontrado a configuração de comunicação de Amy. O cronograma havia acelerado. Isso é um erro, Sarah disse firmemente. Eu respondo por meu marido. Seu pai já emitiu a ordem. Princesa, o humano vem conosco. Cale gesticulou para seus guardas. Levem-no. Os guardas avançaram. Ben calculou rapidamente. 6 valerianos armados, corredor estreito, Sarah em potencial fogo cruzado. Não ideal, mas ele estava sem opções. Sinto muito, Sarah. Ele disse baixinho. Eu tentei evitar isso. Então ele se moveu. O primeiro guarda nem sequer viu o golpe que o desarmou. A mão de Ben foi um borrão, pegando a arma e invertendo-a num movimento suave. O segundo guarda recebeu uma cotovelada no plexo solar que o derrubou instantaneamente. Cale levantou a sua própria arma, mas Ben já lá estava. Ele torceu a arma para longe e desferiu um golpe preciso no pulso de Cale que fez o nobre gritar de dor. Os guardas restantes abriram fogo. Ben mergulhou, rolou e surgiu atrás deles. 3 golpes rápidos, perfeitamente colocados. Não letais, mas incapacitantes. Toda a luta durou menos de 10 segundos. Ben ficou entre os guardas caídos, respirando calmamente. Cale olhou para ele em choque e medo. Como? Isso é impossível. Nada é impossível, disse Ben. Vocês simplesmente não entenderam contra o que estavam a lutar. Mais guardas apareceram na entrada do corredor. Ben agarrou a mão de Sarah. Temos de ir. Agora? Para onde? A embaixada humana. É o único lugar seguro que resta neste planeta. Eles correram. Ben agarrou a mão de Sarah. Ben puxou Sarah, a sua força compensando facilmente a diferença de velocidade entre eles. Atrás deles, os alarmes continuavam a soar. Mais guardas juntaram-se à perseguição. Ben guiou-os através de secções do palácio que ele tinha mapeado nas suas explorações noturnas. Ele evitou corredores principais, usando passagens de servos e túneis de manutenção. A sua memória aprimorada recordava cada curva, cada porta, cada posição de câmara de segurança. Como é que conheces este lugar tão bem? Ofegou Sarah enquanto corriam. Eu disse-te. Eu presto atenção. Eles emergiram numa secção inferior do palácio, perto do bairro diplomático. A embaixada humana estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Ben conseguia vê-la, mas o caminho estava bloqueado por 2 dúzias de soldados valorianos. Há demasiados, disse Sarah. Não para mim, respondeu Ben. Ele virou-se para ela. Fica atrás de mim. Não interfiras, não importa o que vejas. Ele correu em direção aos soldados em velocidade de combate total. Para eles, ele apareceu como um borrão. O seu primeiro golpe desarmou 3 soldados antes que eles pudessem disparar. O seu segundo incapacitou mais 5. Ele moveu-se como água, fluindo em torno dos seus ataques. Os seus reflexos aprimorados faziam os seus movimentos parecerem lentos e previsíveis. Um soldado corajoso conseguiu disparar a sua arma. O raio de energia atingiu bem no ombro. A dor irrompeu, mas os sistemas redundantes do seu corpo entraram em ação. Ele continuou a mover-se, continuou a lutar. Em 30 segundos, todos os 2 dúzias de soldados jaziam no chão, inconscientes ou gemendo de dor. Sarah olhou para a cena. O seu rosto uma mistura de admiração e horror. O ombro de Ben estava a sangrar, mas ele mal parecia notar. Vamos, disse ele. Eles correram a distância final até a embaixada. As portas abriram-se imediatamente, e a segurança humana puxou-os para dentro. No momento em que cruzaram o limiar, território terrestre por lei galáctica, a segurança relativa regressou. O almirante Nathan Cross apareceu no ecrã principal da embaixada, o seu rosto sombrio. Agente Carter, relatório. Cobertura exposta. Cronograma de invasão comprometido. Solicito extração imediata. Concedido. A frota de defesa está a saltar para a órbita de Valoria Prime em 10 minutos. Mantenha a sua posição. Ben virou-se para Sarah, que estava a tremer no meio do lobby da embaixada. Desculpa, não era assim que eu queria que as coisas acabassem. Acabarem? Perguntou ela. Isto é apenas o começo. O meu pai verá isto como um ato de guerra. O teu pai já estava a planear a guerra. Isto apenas acelerou o seu cronograma. Lá fora podiam ouvir as tropas valorianas a cercar a embaixada, mas não podiam entrar. Não sem iniciar um incidente galáctico.
Ben tocou no seu ombro ferido e olhou para o sangue na sua mão. Depois olhou para Sera e viu algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Escolheste fugir comigo, disse ele calmamente. Isso significa que és uma traidora para o teu povo agora. Não, disse Sera firmemente. Eu escolhi a verdade em vez das mentiras. O meu pai é o traidor, traindo a paz que prometemos. No ecrã, o almirante Cross falou novamente. Carter, prepare-se para a extração e esteja avisado. Protocolo Mundo da Morte está agora ativo. A galáxia vai aprender o que acontece quando ameaçam a Terra. Ben assentiu. O jogo tinha mudado. As máscaras caíram, e em algum lugar acima de Valoria Prime, navios de guerra humanos preparavam-se para mostrar à galáxia o poder da espécie do Mundo da Morte. A frota de defesa da Terra emergiu da viagem mais rápida que a luz acima de Valoria Prime, com uma onda trovejante de espaço deslocado. 12 navios de guerra, cada um deles repleto de armas que os Valorians nunca tinham visto antes, assumiram posições em torno do planeta. Dentro da embaixada, Ben observava o display tático com Sera ao seu lado. Ela olhava para o ecrã, tentando entender o que estava a ver. Esses navios são menores do que os nossos cruzadores de batalha, disse ela. Como é que 12 navios podem desafiar um sistema de defesa planetário inteiro? O tamanho não importa tanto quanto pensas, respondeu Ben. Esses navios foram projetados por uma espécie que aprendeu a superar oponentes maiores e mais fortes com inteligência e agressão. No ecrã, o almirante Nathan Cross dirigiu-se diretamente ao governo Valorian. A sua mensagem foi transmitida por todos os canais de comunicação do planeta. Aqui é o almirante Cross da Frota de Defesa da Terra. Imperador Teron, o seu exército cercou a nossa embaixada e ameaçou os nossos cidadãos. Violou o tratado que assinou. Desista imediatamente, ou enfrente as consequências. A resposta do Imperador Teron apareceu momentos depois. O seu rosto mostrava raiva e desprezo. Ousas ameaçar o Império Valorian com a tua frota minúscula? Estás cercado por 300 plataformas de defesa e 2 grupos de batalha completos. Rende-te agora, e posso mostrar misericórdia à tua patética espécie. O almirante Cross sorriu. Não era uma expressão amigável. Imperador, cometeste um erro crítico. Assumiste que o desenvolvimento da tecnologia humana seguiu um caminho previsível. Estavas errado. Todas as naves demonstrem o protocolo Mundo da Morte fase 1. Os navios de guerra humanos moveram-se em perfeita coordenação. Aceleraram a velocidades que fizeram os sensores valorianos lutar para rastreá-los. As naves manobraram com precisão agressiva, girando e rolando em padrões que nenhuma nave Valorian poderia igualar. Impossível, sussurrou Sera. Nenhuma tripulação poderia sobreviver a essas forças de aceleração. Tripulações humanas podem, disse Ben. Treinamos em ambientes de alta gravidade. Os nossos pilotos podem suportar forças que matariam a maioria das espécies. Cada manobra que estás a ver esmagaria os órgãos internos de um piloto Valorian. Para nós, é apenas desconfortável. As plataformas de defesa valorianas abriram fogo. Raios de energia atravessaram o espaço, tentando atingir as naves terrestres em rápido movimento. Cada tiro errou. As naves humanas moveram-se como predadores, parecendo antecipar onde os ataques ocorreriam antes de serem disparados. Como? Perguntou Sera. Reconhecimento de padrões. Os humanos evoluíram para rastrear presas em movimento rápido e evitar predadores em movimento rápido. Os nossos cérebros processam movimento e trajetória instintivamente. Os vossos sistemas de defesa seguem soluções de disparo lógicas. As nossas naves sabem como quebrar esses padrões. Uma nave de guerra terrestre, a Defiant, separou-se da formação e acelerou em direção a um aglomerado de plataformas de defesa. Sera esperava que ela disparasse armas de energia. Em vez disso, algo diferente aconteceu. Ataque cinético a caminho. A voz do capitão Ryan Foster veio pelos altifalantes da embaixada. Alvo. Aglomerado de plataformas de defesa 7. Impacto em 3, 2, 1. Um projétil sólido, acelerado a uma fração significativa da velocidade da luz, atingiu as plataformas de defesa. O impacto libertou energia equivalente a uma pequena arma nuclear. 3 plataformas simplesmente deixaram de existir, despedaçadas pela pura física da colisão. Sera ofegou. Estão a usar canhões de massa? Essa é uma arma da idade das trevas do voo espacial. Tudo o que é velho é novo de novo, disse Ben. Escudos de energia podem desviar armas de energia, mas física simples? Um objeto sólido a mover-se rápido o suficiente destruirá tudo no seu caminho. Nós apenas tornamos os canhões de massa melhores do que qualquer um pensava ser possível. Os grupos de batalha valorianos moveram-se para interceptar enormes cruzadores. Cada um deles 5 vezes o tamanho dos navios terrestres, avançaram com confiança. Os seus comandantes tinham lutado centenas de batalhas. Sabiam como lidar com forças inferiores, mas nunca tinham lutado contra humanos antes.
As naves terrestres dispersaram-se, cada uma tomando um vetor diferente. As naves valorianas tentaram seguir, mas os seus movimentos eram mais lentos, mais cautelosos. Manobraram como se estivessem a participar numa dança formal. As naves humanas moveram-se como lobos a caçar. O navio do Capitão Foster mergulhou sob um cruzador Valorian, tão perto que os escudos quase se tocaram. Depois disparou. Mísseis de fusão nuclear, dezenas deles, atingiram a parte inferior mais fraca do cruzador. Os escudos do navio Valorian aguentaram por 3 segundos antes de colapsarem. O casco do cruzador foi rompido, e os sistemas de emergência começaram a desligar secções para evitar a perda total. Estão a usar armas nucleares em combate nave a nave? A voz de Cera estava trêmula. Isso é loucura. A radiação sozinha. Navios humanos são blindados contra a radiação. Evoluímos num planeta banhado por raios cósmicos e radiação solar. Sabemos como nos proteger disso. Ben apontou para outra parte do display tático. Olha isto. 3 naves terrestres coordenaram o seu ataque a um couraçado Valorian. Vieram de ângulos diferentes simultaneamente, disparando armas diferentes. Ataques cinéticos de cima, mísseis dos lados, e algo novo, raios de energia que pareciam distorcer o próprio espaço. Que arma é essa última? Perguntou Cera. Manipulação gravitacional. Pegamos na tecnologia de dobra espacial Valorian e a tornamos numa arma. Esses raios criam poços gravitacionais localizados que destroem naves por dentro. O casco do couraçado Valorian dobrou-se e colapsou enquanto a arma gravitacional fazia o seu trabalho. O navio partiu-se ao meio, a sua tripulação a evacuar em cápsulas de emergência. Dentro da sala de guerra do palácio, o imperador Teron observava as suas forças a serem sistematicamente desmanteladas. O comandante Zek estava ao seu lado, a sua expressão mostrando o choque que o imperador recusava revelar. Como é que isso é possível? Exigiu Teron. A nossa inteligência disse que os navios humanos eram inferiores. A nossa inteligência estava errada, Excelência, disse Zek calmamente. Os humanos têm escondido as suas verdadeiras capacidades. Tudo o que pensávamos saber sobre eles era um engano deliberado. Então usamos números esmagadores. Ordene que todas as 3 frotas de invasão saltem para esta localização. Vamos esmagá-los com força bruta. Excelência, isso deixará os nossos outros territórios indefesos. Faça isso. No Sistema Sol, a rede de defesa da Terra ativou-se. A general Alyssa Reis estava no centro de comando, observando enquanto as suas forças se preparavam para a verdadeira batalha. Frota Valorian a caminho, relatou o seu oficial tático. 3 grupos de batalha, aproximadamente 200 naves no total. Chegada em 60 segundos. Todas as naves, posições de batalha, ordenou Reis calmamente. Lembrem-se do vosso treino. Estas naves são maiores e mais numerosas, mas as suas tripulações nunca lutaram pela sobrevivência. Mostrem-lhes o que isso significa. As frotas valorianas emergiram perto de Júpiter. A sua formação era perfeita e imponente. 200 navios de guerra, o orgulho de um império que nunca conhecera a derrota. Enfrentaram 40 naves terrestres. O número parecia impossível. Os Valorians deveriam ter vencido facilmente. Mas os defensores da Terra tinham vantagens que os Valorians não conseguiam compreender. Cada piloto humano tinha treinado em cenários onde estavam em menor número. Cada capitão de nave terrestre tinha estudado batalhas históricas onde forças menores derrotaram as maiores através de táticas e determinação. Cada soldado humano sabia que a retirada não era uma opção porque a própria Terra estava atrás deles. A batalha começou. As naves terrestres moveram-se com caos controlado, recusando-se a formar padrões previsíveis. Usaram os poços gravitacionais de Júpiter e das suas luas para se lançarem em torno de obstáculos e ganharem velocidade. Dispararam e moveram-se, nunca permanecendo numa posição por tempo suficiente para serem alvejados eficazmente. As forças valorianas tentaram manter a disciplina de formação, mas as táticas humanas foram projetadas para quebrar formações. Mísseis que se dividiam em múltiplas ogivas, cada uma delas a alvejando independentemente. Ataques cinéticos que forçavam as naves a dispersar-se. Armas gravitacionais que perturbavam o posicionamento preciso que a doutrina Valorian exigia. E quando as naves valorianas se aproximaram para o que pensavam ser abates fáceis, as tripulações humanas provaram algo aterrador. Elas não evitavam danos, aceitavam-nos como parte do combate. As naves da Terra recebiam impactos que fariam outras espécies recuar para reparos. As equipas de controlo de danos humanas trabalhavam através de radiação e fogo, fazendo reparações enquanto ainda lutavam. Membros da tripulação feridos permaneciam nas suas estações até que fisicamente não pudessem continuar. Era um nível de determinação que chocou os comandantes valorianos. A voz do Dr. Alex Turner soou pela frequência de comando. General Reis,
a implantar os disruptores neurais agora. Uma dúzia de pequenos drones lançou-se das naves da Terra. Pareciam insignificantes, mas carregavam tecnologia que mudaria a batalha. Os drones emitiram uma frequência específica concebida para interferir com os padrões neurais valorianos. Não os prejudicou, mas causou confusão e desorientação. As tripulações valorianas de repente descobriram-se incapazes de se concentrar, os seus movimentos coordenados a desmoronarem-se. Isso é guerra biológica, gritou o comandante Zix enquanto a coesão da sua frota colapsava. Não, respondeu o general Reis num canal aberto. Guerra biológica mataria vocês. Isso apenas os deixa desconfortáveis. Há uma diferença. A frota valoriana começou a recuar. Naves que momentos antes avançavam com confiança, agora recuavam em desordem. Alguns capitães tentaram manter a luta, mas as suas tripulações estavam demasiado desorientadas para serem eficazes. Em 30 minutos, a batalha estava efetivamente terminada. Os valorianos perderam 60 naves com dezenas mais danificadas. A Terra perdeu 7 naves com 20 danificadas, mas ainda capazes de combate. Os números não deveriam ter funcionado, mas funcionaram. De volta à Valoria Prime, o Imperador Teron sentou-se em silêncio atordoado enquanto os relatórios chegavam. As suas 3 frotas de invasão tinham sido derrotadas. As suas defesas planetárias estavam em ruínas, e as naves humanas ainda orbitavam o seu mundo como predadores pacientes. A mensagem do Almirante Cross chegou novamente. Imperador Teron, as suas forças foram neutralizadas. Você tem uma escolha. Renda-se agora e enfrente a Justiça Galáctica por violações de tratado, ou continue a lutar e veja o seu império desmoronar-se. Escolha sabiamente. Na embaixada, Ben virou-se para Sarah. Acabou. Ela olhou para ele com lágrimas nos seus olhos dourados. O meu povo, tantos morreram. Lamento, disse Ben. E disse-o sinceramente. Nós não queríamos isto, mas também não podíamos deixar o seu pai conquistar-nos. O que acontece agora? Agora a galáxia aprende que subestimar os humanos é um erro fatal. E talvez, se tivermos sorte, eles pensarão 2 vezes antes de nos ameaçar novamente. Em ecrãs por toda a galáxia, notícias da batalha espalharam-se. Cada espécie que tinha descartado a humanidade como recém-chegados insignificantes teve de reavaliar subitamente tudo o que pensava saber. A espécie da Terra, o mundo da morte que os tinha forjado no fogo e na luta, tinha-se anunciado à galáxia. E a mensagem era clara. Ameaçar a humanidade por sua conta e risco. 6 meses tinham passado desde a batalha que mudou a galáxia. As câmaras do Conselho Galáctico em território neutro de Kresh abrigavam representantes de 200 espécies, todas reunidas para testemunhar algo sem precedentes. Ben Carter estava perante o Conselho, já não vestindo vestes cerimoniais, mas um simples uniforme diplomático da Terra. Ao seu lado, Sira usava roupas de ambos os seus mundos, um símbolo da ponte que ela se tornara entre espécies. O Imperador Teron não estava presente. Ele tinha abdicado há 3 meses. A vergonha da derrota e da violação do tratado era demasiado grande para suportar. O seu filho mais velho, o Príncipe Daron, agora governava o Império Valorian, com uma abordagem muito diferente à política galáctica. O conselheiro Thraw da espécie Kresh convocou a sessão. Os Kresh eram antigos, sábios e, o mais importante, neutros. Eles tinham observado o conflito humano-valoriano sem tomar partido. Este conselho reúne-se para abordar os eventos dos últimos meses, disse Thraw, a sua voz ressoando através de dispositivos de tradução. O Império Valorian violou um tratado de paz com a intenção de conquistar a espécie humana. A humanidade respondeu com força. A galáxia assistiu em choque enquanto uma jovem espécie derrotava um antigo império. Murmúrios espalharam-se pela Câmara. Algumas espécies olhavam para a delegação humana com novo respeito, outras com medo. Algumas com hostilidade mal disfarçada. A questão em pauta, continuou Thraw, é o que acontece a seguir. O embaixador Kyle Rodrigues da Terra solicitou falar perante este conselho. Kyle levantou-se, a sua postura confiante, mas não agressiva. Ele tinha sido escolhido cuidadosamente para este papel. Ex-militar, mas também um diplomata treinado. Alguém que compreendia tanto a força quanto a contenção. Ilustres conselheiros, começou Kyle. A Terra não procurou conflito com o Império Valorian. Entramos em negociações de paz de boa fé. Oferecemos amizade e cooperação. Em troca, fomos marcados para a conquista. Ele ativou uma exibição holográfica mostrando as provas que Ben tinha reunido. Planos de invasão, destacamentos de frotas, comunicações entre comandantes militares valorianos, discutindo a ocupação de mundos humanos. Poderíamos ter permanecido em silêncio. Poderíamos ter esperado pelo ataque e combatido, mas a Terra escolheu um caminho diferente. Enviamos o agente Carter para recolher informações, não para sabotar o tratado. Esperávamos que as provas de paz fossem mais fortes do que os planos de guerra. Estávamos errados.
Kyle fez uma pausa, deixando as suas palavras assentarem. Quando o Império Valorian agiu contra nós, defendemo-nos. Usamos todas as vantagens que a nossa evolução nos deu. Sim, somos mais fortes do que a maioria das espécies. Sim, somos mais agressivos, mas não escolhemos essas características. A Terra escolheu-as para nós através de milhões de anos de sobrevivência. Um representante da espécie teleriana levantou-se. Eram altos e cristalinos, bonitos e frágeis. Vocês falam de evolução como se justificasse a violência. Muitas espécies aqui evoluíram em paz. Deveríamos temê-los, porque evoluíram em guerra? Não, disse Kyle firmemente. Vocês deveriam entender-nos. Cada humano carrega o conhecimento de que a vida é preciosa porque pode ser perdida. Valorizamos a paz porque conhecemos o custo do conflito. Somos fortes porque a fraqueza significava extinção, mas a força sem sabedoria é apenas brutalidade. A Terra oferece ambos. Ele gesticulou para Ben e Sarah. Estes dois representam o que esperamos. Um humano e uma valoriana, casados em política, mas juntos por escolha. Eles mostram que espécies diferentes podem entender-se, podem trabalhar juntas apesar das diferentes origens. Syrah deu um passo em frente, surpreendendo muitos na Câmara. Ela não tinha estatuto oficial aqui, tendo rompido com o império do seu pai. Fui criada para acreditar que o meu povo era superior, disse ela calmamente. Fui ensinada que espécies como a humanidade precisavam da nossa orientação. Aprendi que estava errada, e a lição foi dolorosa. O meu povo perdeu naves e vidas porque subestimamos os humanos. Mas perdemos algo mais importante primeiro. Perdemos a humildade. Ela olhou em volta da Câmara. O Império Valorian passou 10.000 anos acreditando que éramos o auge da civilização. Paramos de nos questionar. Paramos de aprender. Quando a humanidade apareceu com tecnologia que não deveriam ter desenvolvido tão rapidamente, não perguntamos como. Apenas assumimos que tiveram sorte. Essa arrogância quase nos destruiu. O representante do príncipe Daron levantou-se. A princesa Syrah fala a verdade. O novo governo valoriano reconhece os crimes da administração anterior. Oferecemos um pedido formal de desculpas à Terra e a este Conselho pela nossa traição à Lei Galáctica. Os pedidos de desculpas são notados, disse Thrall. Mas os pedidos de desculpas não abordam a questão maior. A humanidade provou ser formidável em combate. Alguns membros do Conselho temem o que isso significa para a estabilidade galáctica. Se os humanos podem derrotar o Império Valorian, o que os impede de conquistar outros? Os nossos valores. Ben falou pela primeira vez. A sua voz era calma, mas carregava autoridade. Eu não sou um diplomata nem um embaixador. Sou um soldado. Fui treinado para lutar e matar, se necessário. Mas também fui ensinado porque lutamos. A Terra não luta pela conquista. Lutamos pela sobrevivência e pela liberdade. Essas não são a mesma coisa. Ele caminhou para o centro da Câmara. Cada espécie aqui deve saber isto sobre os humanos. Nós lembramo-nos. Lembramo-nos de todas as guerras que lutamos entre nós. Lembramo-nos do custo do império e da opressão. A nossa própria história ensinou-nos que conquistar os outros não cria nada além de sofrimento. Aprendemos essa lição com o nosso próprio sangue. A doutora Sophie Martinez, especialista em terraformação da Terra, levantou-se em seguida. A Terra solicita um assento no Conselho de Segurança Galáctica, não para dominar, mas para contribuir. Temos experiência com ambientes hostis, com sobrevivência contra probabilidades impossíveis, com adaptação a novas situações. Essas habilidades podem beneficiar todas as espécies. Vocês querem poder. Alguém acusou do fundo da Câmara. Queremos parceria, corrigiu Sophie. A Terra tem recursos e conhecimento para partilhar. Sobrevivemos a condições que matariam a maioria das espécies. Essa experiência tem valor. Mas não estamos interessados em governar os outros. Temos problemas suficientes a governar-nos a nós mesmos. Isso provocou risos dispersos na Câmara, aliviando alguma tensão. O conselheiro Thrall consultou outros anciãos do Conselho. Após vários minutos de discussão silenciosa, eles dirigiram-se novamente à Câmara. O Conselho analisou as provas e ouviu o testemunho de todas as partes. Fazemos as seguintes decisões. Primeiro, o Império Valorian é considerado culpado de violação de tratado e planeamento de agressão não provocada. Eles pagarão reparações à Terra e enfrentarão restrições à expansão militar por 10 anos. Segundo, a resposta da Terra é considerada autodefesa apropriada sob a Lei Galáctica. Terceiro, a Terra recebe um assento no Conselho de Segurança Galáctica, com efeito imediato. A Câmara explodiu em discussão. Algumas espécies aplaudiram, outras protestaram, mas a decisão foi tomada. No entanto, continuou Thrall, silenciando a sala, a Terra também deve aceitar a responsabilidade. As vossas capacidades de combate foram deliberadamente escondidas durante os protocolos de primeiro contato.
Esta decepção, embora legal, criou medo entre outras espécies. A Terra deve ser transparente sobre as vossas capacidades daqui para a frente. Kyle assentiu. A Terra aceita esta condição. Forneceremos documentação completa das capacidades físicas e capacidade militar humanas a todos os membros do Conselho. A transparência constrói confiança. A sessão concluiu com a elaboração de acordos formais. À medida que a Câmara se esvaziava, várias espécies aproximaram-se da delegação da Terra. Algumas ofereceram felicitações. Outras fizeram perguntas sobre potenciais acordos comerciais ou intercâmbios culturais. Algumas espécies, nomeadamente os pacíficos Miran e os científicos Kellan, procuraram especificamente parcerias com a Terra. Eles viam a perspectiva única da humanidade como valiosa em vez de ameaçadora. Mais tarde naquela noite, Ben e Sarah estavam numa varanda com vista para a capital Crash. A cidade brilhava com arquitetura bioluminescente, bonita e diferente de tudo na Terra ou na Valoria Prime. O que acontece conosco agora? Perguntou Sarah. Não posso voltar para o meu mundo natal. Sou vista como uma traidora lá. Você não é uma traidora. Você escolheu a verdade em vez da mentira, disse Ben. Ele pegou na mão dela. E você é bem-vinda na Terra. A minha mãe já lhe ofereceu uma posição no corpo diplomático. O seu conhecimento da cultura valoriana e a sua coragem em opor-se ao seu pai tornam-na valiosa. Serei sempre vista como a princesa que traiu o seu povo? Alguns verão você assim. Outros verão você como a princesa que escolheu a paz em vez do orgulho. A história julgará, mas eu sei de que lado estou. Sarah encostou-se nele, encontrando conforto na sua presença sólida. O seu mundo assusta-me. A gravidade, o clima, os animais perigosos. Como você vive lá sem medo constante? Da mesma forma que vive em qualquer lugar. Você adapta-se, você aprende, você encontra beleza na luta. Ben sorriu. E você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu à verdade sobre o seu pai e o seu império. Você sobreviveu a escolher-me em vez do seu próprio povo. Os desafios da Terra são físicos. Você já enfrentou desafios emocionais mais difíceis. Conte-me sobre isso, disse Sarah. Sobre a Terra real, não as estatísticas. Ben pensou na sua casa. Existe um lugar chamado Grand Canyon, um desfiladeiro maciço esculpido pela água ao longo de milhões de anos. Ficar na beira faz você se sentir minúsculo. Isso nos lembra que a Terra está aqui há muito mais tempo do que a humanidade e estará aqui muito depois de partirmos. Isso nos mantém humildes. Conte-me mais. Existem oceanos tão profundos que ainda não exploramos todos eles. Montanhas tão altas que perfuram as nuvens. Florestas onde as árvores viveram por milhares de anos. Desertos onde nada cresce, mas a vida ainda encontra um caminho. A Terra é bela, terrível e maravilhosa. Ela nos fez o que somos. Quero ver isso, disse Sarah. Quero entender de onde você vem. Então iremos, juntos. Ben fez uma pausa. A sessão do conselho correu melhor do que o esperado. A maioria das espécies está disposta a dar uma chance à Terra, porque elas têm medo de você, talvez no início. Mas o medo pode se tornar respeito se provarmos que somos confiáveis. Esse é o verdadeiro teste agora. Não vencer uma guerra, mas conquistar a paz. 3 meses depois, Ben e Sarah chegaram à Terra. Sarah experimentou seu primeiro pôr do sol sobre um oceano, sentiu o peso de 2 de gravidade puxando-a e provou a chuva pela primeira vez. Tudo era mais difícil, mais pesado e mais intenso do que em seu mundo natal. Mas ela também viu porque os humanos eram como eram. Ela observou um furacão de um local seguro e entendeu por que eles construíam forte. Ela viu montanhas e entendeu por que eles escalavam mais alto. Ela sentiu a atração da Terra e entendeu por que eles se esforçavam mais. Kate Morrison os recebeu no quartel-general diplomático da Terra em Nova York. A cidade impressionou Sarah, com seu crescimento vertical e movimento constante. Esta é a humanidade, disse Kate, gesticulando para as ruas lotadas. Milhões de pessoas, todas diferentes, todas tentando sobreviver e prosperar juntas. Nem sempre temos sucesso. Discutimos, competimos e às vezes brigamos, mas continuamos tentando construir algo melhor. É caótico, observou Sarah. Sim. Mas nesse caos, há criatividade e inovação. Caos controlado. Como seu marido demonstrou em combate. Usamos nossa natureza em vez de lutar contra ela. A delegação da Terra ao Conselho Galáctico passou a incluir representantes de todos os continentes e culturas. Eles não apresentaram uma cultura humana unificada porque tal coisa não existia. Em vez disso, eles mostraram diversidade, debate e a força que vinha de muitas perspectivas. Outras espécies começaram a entender que o poder da humanidade vinha não apenas de habilidades físicas, mas de sua abordagem aos problemas. Os humanos tentaram coisas que outras espécies consideravam impossíveis. Eles combinaram tecnologia de maneiras inesperadas.
Eles pegaram ideias de todos e as adaptaram para novos propósitos. Em um ano, naves híbridas projetadas por humanos combinaram a eficiência valariana com a resiliência humana. Médicos humanos trabalharam com biólogos Crash para desenvolver tratamentos para doenças que afetavam várias espécies. Engenheiros humanos colaboraram com cientistas Quellan em projetos de terraformação. A galáxia descobriu que a espécie do mundo da morte tinha muito a oferecer além do poder militar. Ben e Sera se tornaram símbolos dos novos mundos falando sobre cooperação e entendimento. Eles tiveram filhos, eventualmente. Os primeiros híbridos humano-valarianos que carregavam traços de ambas as espécies. No 5º aniversário da batalha em Valoria Prime, um memorial foi erguido tanto na Terra quanto em Valoria Prime. Ele homenageou os mortos de ambos os lados e carregava uma mensagem simples em vários idiomas. Do conflito vem o entendimento. Do entendimento vem a paz. Da paz vem a prosperidade. Que possamos lembrar o custo e honrar o sacrifício. Ben ficou diante do memorial da Terra com Sera ao seu lado. Seus filhos brincavam por perto, adaptados à gravidade da Terra, mas carregando os olhos dourados de sua mãe. Você se arrepende de alguma coisa? Sera perguntou. De tudo o que aconteceu? Ben considerou a pergunta cuidadosamente. Eu me arrependo das mortes. Eu me arrependo da dor e do medo. Mas eu não me arrependo do resultado. A galáxia conhece a humanidade agora. Não como recém-chegados fracos, mas como iguais. Isso valeu o custo. E nós? Você se arrepende de se casar comigo? Ben a puxou para perto, sorrindo. Essa é a única parte da qual eu não me arrependo nem um pouco. Você deveria ter sido um arranjo político. Você se tornou a melhor decisão que já tomei. Eles assistiram ao pôr do sol juntos. Um humano e um valariano ligados por escolhas feitas em crise e fortalecidos pelo tempo. Ao redor deles, a Terra continuava sua rotação. O mundo da morte que forjou uma espécie capaz de violência terrível e compaixão profunda, a galáxia aprendeu sua lição. Nunca subestime o poder daqueles que se recusam a desistir. Nunca descarte a espécie que aprendeu a prosperar onde outros morreriam. E nunca se esqueça que a força temperada pela sabedoria é o verdadeiro poder de todos. No final, a maior conquista da humanidade não foi derrotar o Império Valariano. Foi provar que ser forte não exigia ser cruel. E que os sobreviventes de um mundo da morte poderiam escolher a paz sem renunciar à sua capacidade de lutar. Esse foi o poder que nenhum alienígena poderia imaginar. O poder de ser tanto guerreiro quanto pacificador. De ser tanto predador quanto protetor. De ser forte o suficiente para lutar, mas sábio o suficiente para escolher outro caminho. Esse foi o presente da humanidade para a galáxia. E a galáxia, lenta mas seguramente, aprendeu a aceitá-lo. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.